Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. A OAB Nacional participou em Batatais, em São Paulo, do ato de solidariedade em favor do advogado Lucas de Lima Roberto, agredido por um policial civil com socos e chutes durante o seu exercício profissional. Toda a cena foi gravada pela câmera de um celular. Veja. Poxa, tá tirando meu celular. Você vai quebrar meu celular. Deixa o celular com ele. Não vou dar o celular de jeito nenhum. Deixa o celular com ele. É dele. Advogado. Vambora, vai, levanta. Conversa dele não. E aqui você vai achar, viu? Você vai achar aqui. Pega o retrovisor lá que é furtado da delegacia. Vou achar o quê? Hã? O que eu vou achar? Você tá enchendo muito o saco, seu. Por quê? Você tá enchendo muito o saco, rapaz. Tô cansado de você me enfrentar na delegacia, seu. Tô cansado de você, tá bom? Seu merda. Eu tô fazendo o meu trabalho. Rapaz, você quer dar de valentão? Tô cansado. E eu tô fazendo o meu. O cara entrou na minha casa, rapaz. O cara entrou na minha casa, rapaz. Vou te arrebentar no meio. Quando eu cheguei na porta, eles já começaram a me insultar. Ah, para de encher o saco, você só atrapalha o trabalho da polícia. Eu falei, não atrapalho o trabalho da polícia, eu tô fazendo o meu trabalho, os senhores não têm mandado de busca e vocês não vão entrar aqui. Agora, se vocês quiserem entrar, tudo bem. Todas as provas escolhidas aqui, inclusive as que vocês escolheram anteriormente, vão ser consideradas nulas de qualquer forma. Só que eu não autorizo representando o meu cliente. Falei, mas quem tem que autorizar ou não é o seu cliente. Aí perguntei novamente para o meu cliente que estava na viatura. O senhor autoriza? Ele disse não. Nesse meio tempo, quando eu voltei da viatura, ele falou assim, você está fazendo graça, aqui você vai achar. Esse é o vídeo. Aqui você vai achar, ele diz isso. E aí eu pergunto para ele, achar o quê? Porque foi uma ameaça, mas eu queria entender achar o quê. Ele estava me ameaçando, obviamente, e aí eu acabei levando uma cabeçada, fui ao solo. Nesse momento, com um dos joelhos, ele pressionou meu estômago, com as duas mãos ele tentou me enforcar. Eu ainda levantei, fui até o portão, falei, olha, vocês não vão entrar. Ele falou assim, eu tô fazendo o meu trabalho. Eu falei, eu também tô fazendo o meu trabalho. Ele é advogado de vagabundo, enfim. E aí ele veio e desferiu um tapa na cara e ainda me jogou contra a parede, nesse meio tempo. Quando ele entrou na viatura, que eu me dei conta de tudo que tinha acontecido, eu peguei o celular e comecei a filmar. Quando eu comecei a filmar, ele percebeu que eu tava filmando, sai da viatura, ele me pega pelo pescoço, me joga na parede, me joga no chão novamente e tenta tirar meu celular de todas as formas. Ele acabou não conseguindo pegar o meu celular. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, esse tipo de conduta com agressão e violação às prerrogativas da advocacia não é tolerada. Para o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Ricardo Breyer, abre aspas. O Conselho Federal atuou desde o primeiro momento ao lado da OAB de São Paulo e é importante frisar que a ordem, seja nacional, seja seccional, não vai tolerar esse tipo de violação. Vamos lutar cada vez mais para reduzir agressões como esta, seja pela repreensão ou seja pela prevenção por meio de participação dos cursos de formação de servidores públicos de qualquer poder, para que conheçam as prerrogativas da advocacia. Fecha aspas. A reforma tributária passou pela Câmara dos Deputados e chegou ao Senado Federal com a Ordem dos Advogados do Brasil sempre presente em todo o processo. É o que detalha o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. Acompanhe. A reforma tributária é um assunto que traz impactos diretos no dia a dia da advocacia. Para defender que nossa tributação seja justa e não abusiva, a OAB participa há muitos anos de todas as discussões relacionadas à reforma, seja no âmbito do Poder Legislativo, seja no Executivo ou no Judiciário. Por meio de nossa atuação, a advocacia obteve inúmeras vitórias.
como, por exemplo, a de continuar no Simples Nacional, que é um regime que permite aos pequenos escritórios seguirem no mercado promovendo a diversidade e o equilíbrio no setor jurídico. Agora a matéria chega ao Senado Federal, onde lutaremos para manter intacta essa conquista. Mas lá nós também lutaremos para que os senadores corrijam injustiças contidas no texto. E uma delas é a que aumentem até 35% a tributação das sociedades empresariais de várias profissões, incluindo aí a advocacia. Por isso o Senado tem a chance de corrigir esse equívoco e devolver às sociedades profissionais um tratamento adequado à sua natureza específica. Para tanto, eu e a diretoria do Conselho Federal da OAB unimos forças com as presidentes e com os presidentes das 27 seccionais, com as suas diretorias, nossos conselheiros e as nossas conselheiras federais, para juntos nos reunirmos com todos os senadores e senadoras de todas as bancadas do Senado Federal para solicitar que acolham as propostas da OAB. Precisamos que toda a advocacia do Brasil se una nessa luta. E com esse espírito aguerrido, é que eu conclamo a advocacia brasileira a se unir em mais essa batalha. É importante levar aos representantes dos nossos estados no Senado Federal as propostas da OAB para a PEC 45. E para que todos tenham conhecimento, as nossas propostas estão no site do Conselho Federal e também nas nossas redes sociais. Os nossos aprimoramentos, eles são necessários para garantir a dignidade da advocacia e para que a reforma tributária seja, de fato, uma mudança positiva e não mais um problema para o país. A Comissão de Segurança Pública do Senado Federal realizou audiência pública para discutir a atuação da Justiça na área do processo penal, principalmente voltado ao papel de defesa e preservação de direitos fundamentais, com celeridade e eficiência. A OAB Nacional foi convidada e esteve presente no debate. Eu gosto sempre, quando eu falo de processo penal, sob a perspectiva da defesa, de lembrar de dois autores italianos que eu acho que traduzem muito bem o que é o processo penal. E o primeiro deles é Carnelucci, quando ele fala das misérias do processo penal e qualifica o processo penal como aquele terrível instrumento que é capaz de devassar a vida de um homem, levá-lo ao banco dos réus e que esse instrumento causa danos. E quem repara esses danos? E que, às vezes, até mesmo uma sentença absolutória é incapaz de reparar os danos sofridos por esse réu durante o processo penal. E também do Ferraioli, que ele fala que o débil, a vítima, antes do crime ser cometido, é o cidadão. O cidadão que tem que estar sob a proteção do Estado, que tem que ter políticas públicas para combater o crime, para visar proteger o cidadão dessa violência. Mas depois que o crime acontece e que o autor do fato é processado, é réu, se torna réu num processo penal, o débil passa a ser o réu, que sente a experiência de ter contra si toda a força opressora do Estado. E só quem responde a um processo penal, ou quem está de mãos dadas ao lado de quem responde a um processo penal, sabe o quanto o Estado pode ser opressor e pode ser violento. Então, sob essa perspectiva, eu gostaria de falar um pouquinho, depois eu venho ao excesso de prazo, mas de uma coisa que eu tenho sentido na justiça criminal e que eu acho que o parlamento andou muito bem criando legislações nesse sentido, que é a violência institucional, que nós temos sentido. O direito penal, o processo penal, há muito, ele tem sido visto como um campo de batalha, né, onde as partes se veem como inimigas. E ali se cria um ambiente extremamente hostil e violento, onde defesa, advogado e promotor se atacam, onde às vezes os juízes não estão preparados para lidar com aquela situação e acaba sendo sim um solo fértil para a violência institucional. Mudando de assunto, o ouvidor-geral da Ordem, José Augusto Araújo Noronha, foi empossado como presidente do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional. Para o vice-presidente da Ordem, Rafael Horn, o COADEM tem se destacado pela atuação no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a capacitação de profissionais perante as cortes internacionais. Segundo ele, abre aspas, a união da advocacia do Mercosul é fundamental para impulsionar discussões para além das fronteiras nacionais. Fecha aspas. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais destaques da OAB Nacional. Não saia daí.
A necessidade de combate e enfrentamento do racismo no sistema de justiça foi tema do encontro entre a Ordem dos Advogados do Brasil e representantes da Advocacia Geral da União no Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial. A campanha Advocacia Sem Assédio também foi pauta do encontro. Nós nos reunimos para tratarmos do ponto que nos é sensível e cabível. O trabalho foi todo organizado pelo CNJ e as instituições foram divididas por grupos. E a OAB e a AGU ficaram com o tópico de discussão sobre a questão da inclusão das mulheres negras, pretas, dentro do judiciário com representatividade. Então, neste encontro, eu e a Cláudia Trindade, que é assessora do ministro da AGU, trouxemos soluções para a inclusão das mulheres negras e a sua representatividade dentro do sistema de justiça. Então, trabalhamos, por exemplo, com a possibilidade do ingresso dessas pessoas na carreira da magistratura. Porque sabemos que não basta só você abrir os campos dentro do judiciário, mas antes que isso, como que podemos fazer para que essas mulheres ingressem dentro do sistema de justiça por meio dos concursos? Então, nós apontamos soluções a ser discutidas pelo grupo maior para a inclusão dessas mulheres, como, por exemplo, o curso gratuito de preparação para os concursos da magistratura. Porque o que nós percebemos, que por mais que tenham cotas para esses concursos, você não preenche as vagas. E muitas vezes as pessoas retintas, por exemplo, não chegam nem a concorrer, a se habilitarem a fazer o concurso. Então, como é que nós podemos resolver este problema? É trazendo cursos gratuitos para que as pessoas possam participar e se prepararem para concorrerem a essas vagas que nós já temos cotas, por exemplo. O presidente da seccional do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamáquia, realizou sustentação oral na tribuna do Conselho Nacional de Justiça em defesa do retorno do horário integral de atendimento no Poder Judiciário Estadual. Na ocasião, Lamáquia pontuou que a redução do período de atendimento é um retrocesso. Eu afirmo inicialmente que tenho absoluta ciência de que a jurisprudência deste Conselho Nacional de Justiça em relação ao tema é no sentido de afirmar a autonomia dos tribunais para a fixação do seu horário de atendimento. Contudo, e aqui peço a atenção de Vossas Excelências desse plenário, o caso sob exame tem peculiaridades que, com cessa máxima vênia, autorizam o deferimento do pedido e, com cessa máxima vênia, autorizam o afastamento da jurisprudência consolidada em relação à matéria. O recurso tem por objeto, senhora presidente, o requerimento central, a retomada do horário de atendimento integral no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E o primeiro argumento da OAB do Rio Grande do Sul é de que a autonomia fixada por este plenário para os tribunais não pode representar um retrocesso para a prestação jurisdicional. E no caso sob exame, data máxima vênia, trata-se de indiscutível retrocesso, visto que o horário de atendimento era desde 2009, quando foi atendido à época um pleito da OAB integral, no período de manhã até o final da tarde. Em segundo lugar, me cumpre aqui também, usando da palavra, destacar que o Rio Grande do Sul vivia e ainda vive uma realidade distinta de todos os outros estados da federação. Até pouco tempo, excelências, nós possuíamos 2,5 milhões de processos físicos. 50% dos processos em tramitação na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul eram físicos. E ficaram, portanto, 2 anos sem um despacho, sem uma audiência, sem uma movimentação. E na última sessão do CNJ, a Corte analisou o tema. Acompanhe. Fatalmente teríamos alguma situação concreta, e não seria sem razão, que a seccional viria tanto ao CNJ como pedindo, né, a extensão do horário de expediente, porque 106 subseções consignaram esse requerimento, excelência e demais pares. Então,
logicamente, não consigo imaginar que mais de uma centena de subseções ao requerer isso e eu fazer por mera graciosidade. Realmente seriam situações, a situação de fato mereceria uma maior atenção. E repito, a decisão do tribunal, ela, a despeito, repito, da sua autonomia, ela não é ilimitada. Do contrário, para o caso concreto, inclusive, ela é regulamentada e, como tal, deveria, e não poderia, deveria ter ouvido, sim, antes de tomar a sua decisão, ouvir, no caso, também a OAB, talvez a Defensoria, o Ministério Público, entre tantas outras entidades essenciais. Então, o meu entendimento é nesse sentido, o meu voto é para que o horário de expediente seja restabelecido e até coloquei aqui como uma situação, no caso um voto subsidiário, excelência, é que ao menos o balcão virtual funcione no período integral. O destinatário do serviço é o usuário. Se a nossa resolução disciplina que se tem que ouvir a comunidade de postulantes, grupos interessados na discussão sobre a definição do funcionamento do tribunal, se faz para que nós tenhamos o olhar sobre o destinatário dos serviços judiciais. E, no caso, a OAB não foi ouvida. Nesse bloco, você vai acompanhar também a participação do presidente da OAB de Rondônia, Márcio Nogueira, no primeiro podcast da Escola Superior de Advocacia da Seccional, o ESA+. Veja só. Essa ideia de fazer um jogo rápido, bate-bola, aquela coisa direta, com insights preciosos, tem um espaço muito grande para a advocacia, porque, de fato, ajuda de modo ali pontual para o advogado encontrar e seguir um bom caminho. Parabéns pelo formato, gostei muito. Obrigado, presidente. E a gente, na verdade, veio aqui lhe ouvir, né? E nossa plataforma, presidente, é Spotify, YouTube, Instagram. Então, por favor, a advocacia está aguardando aí seus ensinamentos. Eu acho que tem um primeiro insight que, para mim, foi importante, que é compreender o processo de liderança. Meu pai gostava de cantar uma música quando a gente reclamava da vida, que era uma abertura de uma novela. Nada cai do céu nem cairá. Você é o senhor protagonista da sua história. Quando você entende que aquilo que acontece na vida é resultado do seu esforço direcionado, as coisas tomam um rumo certo. E eu diria um outro, que ninguém nos diz isso na faculdade, mas tinha que ser dito, tinha que ter alguma aula que falasse sobre isso. Quanto mais clareza eu tenho sobre o meu cliente em potencial e quanto mais clareza eu tenho sobre qual é o problema dele que eu resolvo, mais eu consigo direcionar os meus esforços para aquilo que vai me trazer resultado. Nós sabemos que na advocacia mais tradicional, mais antiga, eu formava, passava na ordem, abria um ponto, colocava uma plaquinha e as coisas aconteciam com mais, digamos assim, facilidade, porque havia uma escassez maior naquele mercado, que era um mercado completamente diferente do mercado que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, com a quantidade de profissionais que nós temos, e eu digo que tem espaço para todo mundo, não tenho a menor dúvida sobre isso, é preciso você ter uma clareza sobre com quem você quer dialogar, quem é a pessoa da sua comunidade que você quer ter como cliente. Mudando de assunto, a OAB Nacional realizou no YouTube da Ordem a 4ª edição dos debates previdenciários. Neste programa foram debatidas as perspectivas futuras na Previdência Social. Esse é o quadro OAB Eventos. A experiência, né, que a gente acumula ao longo do tempo na função pública nos permite conhecer um pouco melhor, né, as realidades de cada uma das estruturas e, consequentemente, a gente também acaba conhecendo um pouco das dificuldades daqueles que estão na outra ponta do balcão, né? E talvez o fato de eu ter vivido ou estar vivendo aqui praticamente todos os lados, né? Eu estive como procurador do INSS, então eu estava de um lado, depois estive como presidente do INSS na posição de gestor, depois estive no Judiciário, no Supremo, né, olhando também as questões por uma outra perspectiva, e hoje na advocacia, né? Então, vamos dizer assim, dá para conhecer todos os lados e às vezes até os colegas advogados têm uma certa dificuldade de compreender assim a minha sensibilidade com o poder público, né? Porque a gente como advogado
muitas vezes quer resolver o problema do nosso cliente, né? Quer resolver o problema do nosso segurado. Quem atua na Previdência Social atua muito focado na questão da proteção social, né? Do segurado, do contribuinte, e às vezes a incompreensão, né? Com as deficiências do Estado. Eu não vou chamar de ineficiência, mas as deficiências que o Estado tem no desenvolvimento das suas atividades. Eu acho que o contexto, né, se a gente buscar aí até os 12 anos, né, 11 anos que separam a minha saída do INSS, né, eu dizia isso num evento outro dia, que quando eu saí do INSS, nós estávamos construindo 720 novas agências no INSS. Cheguei a inaugurar perto de 300 delas, né, e a gente viu que mais recentemente, e aqui sem nenhuma conotação ideológica, política aqui, quero já fazer essa ressalva, mas o que a gente viu foi um caminho invertido, né? Ou seja, se diminuiu, se fechou agências, muitas das agências que eu inclusive inaugurei foram fechadas, distanciando o cidadão, né, da Previdência Social, das agências da INSS, numa tentativa, né, que os advogados vibraram muito, obviamente, com o meu INSS, né, com o avanço da tecnologia para diminuir, digamos assim, esses percursos imensos que às vezes o advogado percorre, né, até a agência, até o balcão, a fila, a falta do atendimento preferencial, enfim, todas essas questões que a gente viveu aí nos últimos 10, 12 anos acerca do INSS, mas eu acho que a Previdência Social poderia ter evoluído do ponto de vista tecnológico, poderia ter evoluído do ponto de vista da inclusão, né, digital, mas eu acho que nós não podíamos prescindir de manter, obviamente, as portas das agências abertas nos mais diversos rincões, porque, ao fim e ao cabo, né, o Theo e a Suzane já me viram dizer isso várias vezes, né, o trabalho da advocacia ele deveria ser residual e não o principal na questão do reconhecimento do direito previdenciário. Em uma entrevista exclusiva no programa CB.poder do jornal Correio Brasiliense, a presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar da OABDF, Cristina Tubino, abordou os principais pontos e mudanças relacionados à Lei Maria da Penha. Ela também discutiu os diferentes tipos de violência, incluindo o feminicídio e seu impacto nas mulheres. Os crimes de feminicídio, eles são já o fim, né, dos atos de violência. São aqueles atos de violência mais graves, mais severos, que têm uma consequência irreversível, né? Mas a gente precisa lembrar que a violência não começa no fim da vida da mulher ou alguém tirando a vida dessa mulher, né? A violência contra a mulher, a violência doméstica, dentro do âmbito familiar, dentro das relações íntimas de afeto, começa de outras formas, né? Muito raro mesmo, que a gente já tenha uma violência tão extrema que cerceia a vida da mulher. É muito comum que essas violências elas se iniciem de uma forma mais branda, mas não necessariamente menos danosa, né? Mas por outros meios. E a própria lei Maria da Penha, quando foi redigida, fez essa previsão, né? Então lá a gente tem vários tipos de violência que a gente vê acontecendo muito. Não só a violência física, que pode ir desde lesionar a mulher, uma agressão que nem deixe marca, né? Às vezes é importante a gente falar isso para a população e para quem está nos assistindo, que não é só a violência que deixa uma marca que é uma violência, né? A gente tem uma figura que chama vias de fato, que é uma figura que é combatida, que tem que ser denunciada e que vem de uma violência física. A gente precisa que as políticas públicas sejam efetivadas, elas não sejam só pensadas, elas não sejam só colocadas numa propaganda, elas não sejam colocadas só no papel. Elas precisam ser aplicadas. Se a gente tem um caso de violência, se a gente tem uma situação grave, essas medidas protetivas têm que ser aplicadas de forma rígida. Mas fora isso, e o mais importante, é que as mulheres saibam que elas têm leis que as protegem e elas têm que denunciar, né? Ainda que isso não seja um ônus só delas. Todos nós, qualquer um de nós, tem que entender que temos que defender essas mulheres e temos que denunciar essas violências.
Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!